Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 9 de abril de 2026, quinta-feira, são aproximadamente 11h57 da noite. Começando rapidamente pelo calendário econômico lá nos Estados Unidos. Relevante, tivemos dois eventos pela manhã. Saiu o resultado do PIB referente ao quarto trimestre, resultado abaixo da previsão de 0,7, e também os pedidos iniciais pelo seguro-desemprego, acima da projeção, que era de 210 mil novos solicitantes pelo benefício. Mesmo assim, tivemos um dia positivo aqui nas três principais bolsas, ainda refletindo cessar-fogo na guerra no Oriente Médio. Tivemos S&P fechando com uma alta de 0,62, Dow Jones alta de 0,58 e Nasdaq uma alta de 0,83. Pessoal, vindo para o Bitcoin, tivemos... Deixa eu atualizar aqui, pessoal. Seguindo as três principais bolsas, tivemos uma alta aí de aproximadamente 1%. Neste momento, para nós, preço a mercado, 71.910 dólares. Então, vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada até a próxima análise, ou amanhã, se for realmente necessário, ou somente na segunda-feira. Então, pessoal, basicamente, nós tínhamos aí um ponto importante a ser analisado, região aqui da proximidade dos 70.400, teoricamente, era um ponto conflitado pelo lado dos compradores. Nós, esperávamos que pudesse vir aí a formação de um martelo neste candlestick, iria facilitar bastante a nossa vida e interpretação ao que tange, né, pessoal? A reestruturação ascendente. Acabou não vindo, pessoal. Mesmo assim, houve já uma eventual retração, porém, somente pela manhã, a partir das 9, tivemos aí uma eventual recusa de preço. E aí, pessoal, chegou próximo da nossa região. Os compradores, né, de uma forma bastante prevalente, como vocês podem observar, iniciou uma movimentação em blocos totalmente verticalizada, né, concretizando aquilo que nós trouxemos aqui na análise, pessoal. Esse ponto estava conflitado e era, né, uma grande possibilidade de retomada do preço para aí sim buscar a nossa nova região, a nossa resistência ali próximo dos 73 mil. Então, tivemos com bastante ênfase, né, toda essa movimentação compartilhada com vocês, mais uma vez enaltecendo as nossas marcações aqui nas análises. Elas acabam fazendo bastante sentido. Vocês podem observar o respeito mútuo que houve, né, ao longo do dia de ontem e no dia de hoje. Então, fomos lá, pessoal, buscar a nossa resistência. Era um ponto de decisão, seja para o rompimento, recusa de preço. Até o momento, nós não temos a confirmação de rompimento. O gatilho ou condição seriam dois candlesticks fechando acima dessa região, ambos com volume comprador, pelo menos um característica de força, para aí sim, pessoal, a gente iniciar uma nova fase, um processo, né, pela busca de níveis superiores, galgando, quem sabe ali na região dos 76 mil. Acabou não concretizando no dia de hoje, então tivemos mais uma vez a recusa de preço. E aí, pessoal, tem alguns pareceres importantes a serem compartilhados. Quando a gente vai para o diário, a gente já percebe, em tese, um pouco de alongamento do pavio desses últimos 3 dias, ou seja, os vendedores começando a sobressair em relação, por exemplo, a dias anteriores, né, ou até mesmo na semana passada. Então, pela recusa de preço, pessoal, nós teremos aí amanhã um dia muito importante, porque os compradores eles precisam
concretizar esse rompimento, pessoal. A gente precisa dessa confirmação. Eventualmente, não havendo, pessoal, essa confirmação, reduzindo o tempo gráfico, começar a prevalecer estrutura de preço descendente com topos e fundos, volume vendedor sobressaindo, né? A gente enxergar candlestick com padrão de força vendedora e etc., será despejado, né, no mercado. Provavelmente os vendedores irão atuar de uma forma mais incisiva e a gente volta a buscar níveis inferiores. Então a gente está praticamente aí muito próximo de uma movimentação um pouco mais volátil, né, ou até mesmo verticalizada em virtude da condição em que nos encontramos. A gente precisa, de preferência, de uma porrada aqui, pessoal, né? Um movimento verticalizado, os vendedores, aliás, os compradores, eles precisam confirmar o quanto antes o rompimento deste nível, né, com os dois candlesticks mantendo acima, justamente porque, pessoal, não havendo essa confirmação de rompimento, e até o momento nós não temos isso aqui no gráfico, os vendedores irão despejar. E aí serão dois palitos, pessoal, para a gente buscar novamente a região aqui dos 70.400, né, fazendo alusão à marcação e à mínima do dia de ontem. Então poderemos ter aqui sim uma eventual retração, pullback. Não havendo condicionantes positivas e favoráveis aos compradores, a gente vem buscar novamente a média de 20 períodos no diário. Neste momento, próximo aqui aos 69.500. Então, pessoal, amanhã é um dia D, né? Na verdade, já agora a partir dessa madrugada, porque a gente precisa dessa confirmação para já. Nós não temos mais tempo hábil, justamente pelo que vem sendo delineado aqui nos últimos 3 dias em relação ao alongamento de pavio, o volume vendedor de ontem sobressaiu o volume de compra de hoje, ou seja, é um ponto negativo. E aí, mais uma vez, reforça a nossa tese de que ou os compradores eles vão e racham, pessoal, esse nível, confirma esse rompimento, ou teremos, né, a confirmação da recusa de preço e o despejo por parte dos vendedores. Então amanhã é um dia muito importante, justamente para a gente analisar de fato se os compradores terão esse ímpeto, né, e justamente concretizar esse desafio que está à nossa frente, pessoal. Então temos aí um dia muito importante para amanhã. Estamos em um momento crítico, de fato um ponto de decisão, porque se a gente, né, está almejando a região de 76, a gente precisa confirmar o rompimento dessa região. E até agora nós não temos essa confirmação, né, e os compradores, ao que parece, já estão tirando um pouco o pé. A gente percebe aí adentrando volume vendedor no mercado, principalmente quando a gente analisa aqui no tempo gráfico de 1 hora. Ou seja, pessoal, vai ficando complicada a situação. Vamos ver. A gente precisa de fato dessa confirmação, ou caso contrário, vamos buscar níveis inferiores, infelizmente. E aí os níveis, né, que foram citados, a gente precisa analisar justamente as condicionantes que serão implementadas para a gente conseguir traduzir para vocês nas próximas análises. Então, os pontos aí, pessoal. Primeiro encontro na recusa de preço, região de 70.400 novamente, não havendo uma reação enérgica aí por parte dos compradores. Então é imprescindível que você reduza o tempo gráfico. A gente vem buscar a média novamente no diário, próxima aí dos 69.500, tá? Então é isso, pessoal. Acho que no gráfico está bastante claro aí o que está acontecendo. A gente tem um dia muito importante para amanhã, já começando agora pela madrugada. A gente precisa de uma pancada aqui, pessoal. A gente precisa do fechamento do preço acima deste nível, né? A gente precisa desses dois candlesticks compradores
né, confirmando esse rompimento, justamente porque até o momento pode ser que tenhamos aí um despejo por parte dos vendedores, caso não concretize, né, esse gatilho, essa condição imposta por nós aqui. Fechado, pessoal? Então, eu acho que hoje a análise é um pouco mais simples, mas não deixa de ser importante, porque estamos aí, teoricamente, num afunilamento de decisões e, obviamente, todo cuidado é pouco. E a gente estará aqui acompanhando, tentando aproveitar, né, essa volatilidade que poderá trazer aí nas próximas horas. Fechado, pessoal? No gráfico é isso, então. Inclusive, coloquei até alarme aqui nos dois pontos, justamente porque é os que fazem mais sentido nesse momento. Vamos acompanhar juntamente nas próximas horas e ver se os compradores vão conseguir dar essa tacada, né, pessoal? Essa verticalizada no preço, a confirmação de rompimento. Caso contrário, forte abraço, vem despejo, os vendedores vão atuar. E aí a gente tem os níveis para analisar logo abaixo, justamente para colher aí as, né, próximas evidências. Beleza? Vamos ver o livro aqui. A gente consegue enxergar alguma coisa interessante. Bom, pessoal, a parte boa aqui no 73 sumiu aqueles lotes que estavam acumulados aqui. Provavelmente foram consumidos aí no dia de hoje. A gente chegou na máxima dos 73,100. Então acabaram comprando aquela barreira, o que favorece os compradores a continuarem a tentativa de rompimento, pessoal. A gente não tem aquela barreira imponente que tínhamos ontem aqui no 73. A gente vai ter um pouco mais de acumulação somente ali a partir dos 74, 5 milhões e meio de dólares posicionados. No 75 a gente tem outra barreira mais imponente, são 12 milhões de dólares posicionados. Então aqui uma grande probabilidade do preço eventualmente chegando, né, pessoal, a este nível com a confirmação de rompimento ali da região próxima do 73, a gente poderá ter sim uma retração, um pullback pelos vendedores e mais acima a gente vê também na região dos 76, que seria o nosso objetivo, caso venha a concretizar esse rompimento, quase 7 milhões de dólares posicionados. Então, total sentido esses lotes estão aqui pelo lado dos vendedores e pelo lado dos compradores, o livro pulverizado aqui, pessoal, nada de acumulação, somente ali na região dos 68 mil e 67 mil, respectivamente, aproximados 6 milhões de dólares nestes dois níveis posicionados aí a serem comprados, tá? Então é isso, pessoal. Acho que a gente está no momento crucial. Os compradores eles precisam atuar de uma forma mais incisiva. A gente já percebe aí os vendedores sobressaindo um pouco mais, principalmente quando a gente olha volume nas últimas horas. E caso não tenhamos, né, essa confirmação de rompimento, infelizmente, é confirmado a recusa de preço e o despejo será eminente. Fechado? Então é isso, vou encerrando a análise de hoje. Agradeço novamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise.